Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Inteligência Abstrata, que está nos agradando muito. Esses primeiros 3 programas, nós estamos entrando para o 4º hoje, e tem sido muito interessante porque nós estamos até aqui conseguindo realizar o nosso intento, ou seja, de trazer um programa onde só se fale sobre coisas comprováveis, o que é muito relativo também, né? Mas não importa, importa é o objetivo e nós vamos chegar lá ou não, isso o tempo vai dizer, vocês vão dizer. Então eu agradeço a interatividade que vocês têm feito através do YouTube, através das mensagens particulares, dos elogios, das possíveis críticas que virão, né? Das indicações de temas para a gente abordar. E é interessante porque esta semana, mas ainda como é algo novo, ainda a coisa não está muito bem clara para muitas pessoas, né? Mas não tem problema. Vamos falar um pouquinho sobre o inteligência abstrata, que essa ideia, ela se iniciou no ano de 2014, se eu não me engano, a primeira ideia de eu fazer o inteligência abstrata. E naquela época eu tinha umas ideias, mas que na verdade eu não tinha entendido e não fluiu. Não fluiu. O que eu queria fazer não fluiu. Anunciei, propaguei, vai estrear tal dia e não aconteceu nada disso, né? Posteriormente vieram pequenos avisos sobre o inteligência abstrata, e uma segunda coisa que veio muito forte foi a questão de o inteligência abstrata começar a abordar única e exclusivamente a linguagem de criação desenvolvida pelo querido amigo e irmão Alvin Schroeder, juntamente com o Jorge Antônio Ouro e comigo, onde nós passamos um bom tempo trocando ideias, conversando. Foi maravilhoso, foi um tempo maravilhoso. Foi, tudo bem, não sei, não importa. E aí, numa certa ocasião, intuí. Bom, a gente tem que estar atento sempre àquilo que a gente intui também, né? Não é tudo mil maravilhas, da mesma forma que o clarividente, o clareaudiente, e todos esses paranormais, eles não veem só coisa boa, né? Eles acessam um monte de coisa. Então não é porque eles estão vendo que a coisa é boa, não é porque estão recebendo alguma coisa que é boa, né? Não sei. Então a gente tem que sempre usar o discernimento para isso, né? Então a segunda ideia, vocês lembram muito bem e me cobram até hoje, né? Que ainda as pessoas não entenderam. A segunda ideia foi quando eu lancei, divulguei, fiz pequenos vídeos e soltei dizendo que o inteligência abstrata voltaria para falar sobre a linguagem de criação, que é uma linguagem diferente da linguagem de comunicação, que é essa que nós estamos fazendo agora, né? Que passa aqui pelo crivo da razão, do hemisfério esquerdo. Então a linguagem de criação já é diferente, ela ativa o hemisfério direito. Já foi falado isso no programa Vida Inteligente, um outro programa que eu tenho, e foi muito bem abordado, né? E quando, às vésperas desse programa começar, o Inteligência Abstrata começar, para tratar da linguagem de criação, a intuição veio forte e falou: não faça, não é o momento, ou melhor, né? Não é a forma. Eu sabia que eu não deveria fazer isso. O resto eu estou usando por minha conta, ok? Então, eu muito obediente, claro, porque eu e a lei nos damos muito bem. Ela segue o curso dela e eu sigo a lei, né? Então, por isso que a gente se dá bem. Então, muito obediente, eu falei, deixa eu seguir isso aqui que apareceu para não acabar não fazendo besteira, né? Porque como eu estou aqui com vocês, não interessa se é um telespectador ou se são 5 mil ou 2 milhões, eu tenho uma responsabilidade sobre vocês, né? Muita gente pode se influenciar através da palavra do comunicador, né? Ele influencia a opinião, ele é mudador de opinião, sei lá, qual é o termo mais correto. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente quando a gente se comunica, quando a gente dá palestra, quando a gente participa de programa de televisão, quando a gente tem um programa de televisão, a gente tem que ter o maior cuidado, porque a gente nunca sabe o que pode provocar do lado de lá da telinha. Então fui muito prudente e falei, não é o momento. E aí, de novo, o inteligência abstrata entrou no seu sono
Paranishmânico, sei lá como é que é o nome, né? Eu gosto de inventar de vez em quando as palavras. Palavras não gosto de inventar, eu não sei a palavra correta, então eu falei meio errado, né? E ele ficou adormecido até que, em final do ano passado, 2018, a ideia veio forte para o inteligência abstrata voltar. E eu falei, e agora? Vai voltar como? E passou algum tempo, né? Passaram-se alguns dias, não sei. E aí veio a ideia do que seria, né? Isso aí que eu apresentei no primeiro programa, que vocês podem ainda rever. O primeiro tem 20 minutos apenas. E nós estamos aqui falando sobre hermetismo, falando sobre ocultismo, falando sobre filosofia e buscando a verdade. Que a verdade, nós vamos falar algumas coisas sobre a verdade hoje, né? Antes da gente entrar na continuação dos ensinamentos de Lao Tse, que são maravilhosos, né? As pessoas estão gostando muito. Então, essa é a questão. Nós vamos falar sobre a verdade e esses outros temas que a gente está tomando muito cuidado para ver o que a gente vai levar ao ar, para não sair do propósito e para não cair na mesmice, né? E para não enganar ninguém. Né? Todos nós somos aprendizes, eu me considero um aprendiz ainda. E eu faço isso também para aprender. Porque antes de eu fazer um programa, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás. Apesar de eu não ter pauta dessas coisas todas, aqui é necessário pauta, porque eu tenho que ler. Mas eu tenho que buscar informação fidedigna, uma informação boa, uma informação limpa, uma informação pura para passar para quem porventura assistir. Então essa semana, antes da gente dar uma continuidade aqui, essa semana eu postei no Facebook, propositalmente, um trechinho do Tao Te Ching, né, Tao Te Ching, para ver como ele reverberaria junto ao meu público, né? O meu público eu posso considerar um público diferenciado não que ele seja especial, não, é um público que prima por essa linha que eu estou, essa linha do Vida Inteligente, essa linha do Inteligência Abstrata, dos convidados que eu trago. Então é um público que anseia por isso aqui, senão eu estaria em outras comunidades e estaria com outros desejos de informação. Mas deixa eu sentir então como as pessoas recebem, porque principalmente sobre essa questão que nós estamos agora tratando na inteligência abstrata, que é a questão da verdade, de uma coisa mais clara, de uma coisa que seja mais comprovada, que não fique no campo da imaginação, da conjectura. Não, elucubração não vou falar porque é um termo até que é pesado, não vou falar não. Então vamos lá, eu vou ler então eu postei isso, e vamos ver, para quem não leu, nem todo mundo participa de comunidade, nem de Facebook. Então eu pus assim, postei isso, está no capítulo 11 do livro do Tao. 30 raios convergem para o meio de uma roda, mas é o buraco em que vai entrar o eixo que a torna útil. Molda-se o barro para fazer um vaso, é o espaço dentro dele que o torna útil. Fazem-se portas e janelas para um quarto, são os buracos que o tornam útil. Por isso, a vantagem do que está lá assenta exclusivamente na utilidade do que lá não está. Quando eu postei isso, muita gente não entendeu, claro. Não é porque falta de intelecto, qualquer coisa, não, porque são palavras diferentes. Aí eu me dei conta de que nós estamos verdadeiramente no inteligência abstrata trabalhando com a linguagem de criação de uma certa forma. Por quê? Porque são textos que a gente está passando aqui, estamos trazendo verdades ou ensinamentos que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Então, esse texto que eu li, que vou repetir, 30 raios convergem para o meio de uma roda, mas é o buraco em que vai entrar o eixo que o torna útil. Então não adianta você ter 30 raios ali, se você não tiver o que enfiar naquele buraco. E esses 30 raios vão ficar úteis
por causa de que se você tiver alguma coisa para colocar nesse buraco. Então, quando você tem esse tipo de informação, molda-se o barro para fazer um vaso. Bonito, todo mundo já está visualizando um vaso. É o espaço dele que torna, dentro desse barro, dentro desse vaso, o espaço que está lá dentro é que torna esse vaso útil. Né? Fora, tem gente que só usa para enfeitar. Tem outros que ao longo dos anos, milhares de anos, o tornaram. Azeites, água, carregavam uma série de coisas. Então, isso faz com que a gente comece a pensar, opa, mas olha só que outra visão da questão, realmente é verdade. O que é? Aí você começa a olhar para o seu vaso, ele tem alguma utilidade? Não, mas eu posso pôr alguma coisa lá dentro. Então, são coisas que se você lê, como aconteceu, nós postamos, e as pessoas leram, a maioria não entendeu. A maioria sequer comentou. Outros comentaram e foi interessante começar esse debate. E é exatamente isso que nós queremos fomentar. É isso que a gente quer trazer. Coisas, estamos trazendo, não é que quer trazer, estamos trazendo e vamos trazer mais. Coisas que realmente enganem o hemisfério esquerdo e passem para o hemisfério direito, que é ali que realmente, verdadeiramente a gente cria. E, curiosamente, não sei, porque eu não sou especialista disso, e está aberto nos comentários do YouTube as sugestões, né, para vocês, pelas redes sociais, nos dizerem, nos orientarem, nos sugerirem, de onde vem essa... É interessante como essas pessoas, como os filósofos gregos, né, os filósofos romanos, aqueles filósofos antigos, como é que eles tinham acesso a essa sapiência? Né? Essa sapiência estava onde? Né? Onde é que estava esse conhecimento? Ou esse conhecimento é o conhecimento real e nós o perdemos? Por que pessoas 2, 3 mil anos atrás, 5 mil anos atrás ou mais, vamos nos limitar pertinho onde a história temos ainda alguns registros históricos, né? Porque antes disso não temos nada. Então vamos até a esses registros. Como é que isso aí acontecia? E é filosofia pura, é verdade pura, e isso ao longo do tempo foi se perdendo. E é isso que nós vamos tentar recuperar. Como eu disse, primeiro programa, né? Ousadia, vamos lá, vamos ousar, todo mundo tem que ousar. Então é isso, então vamos seguir um pouquinho adiante. Algumas pessoas gostam, né, do monólogo, outras não gostam, né, mas eu não estou monologando, eu estou conversando com vocês estão aí em casa dando opinião, falando também, não tem, a gente pode interagir pelas redes depois. E tem um texto, como a gente está falando sobre verdade, sobre essa filosofia, sobre todo esse conhecimento milenar, né, que nós estamos, não só nós, como muita gente aí ao redor do mundo, do planeta, está tentando trazer de volta, né, trazer de volta aquilo que adormeceu, não sei onde está, para que a gente possa realmente trazer de volta, repetindo bastante, todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, para que a gente possa, dessa forma, deixar de nos iludirmos, né? Eu trouxe aqui um texto interessantíssimo sobre um grande intelecto, uma grande cabeça, o Luiz Fernando Veríssimo, ele é o autor disso que eu vou ler para vocês agora, sobre a verdade. Uma donzela estava um dia sentada à beira de um riacho, deixando a água do riacho passar por entre os seus dedos muito brancos, quando sentiu o seu anel de diamante ser levado pelas águas. Temendo o castigo do pai, a donzela contou em casa que fora assaltada por um homem no bosque e que ele arrancava o anel de diamante do seu dedo e a deixara desfalecida sobre um canteiro de margaridas. O pai e os irmãos da donzela foram atrás dos assaltantes e encontraram um homem dormindo no bosque e o mataram, mas não encontraram o anel de diamantes. E a donzela disse: agora me lembro, não era um homem, eram dois. E o pai e os irmãos da donzela saíram atrás do segundo homem e o encontraram e o mataram, mas ele também não tinha o anel. E a donzela disse: então está com o terceiro. Pois se lembrara que havia um terceiro assaltante, e o pai e os irmãos da donzela saíram no encalço do terceiro assaltante e o encontraram no bosque. Mas não o mataram, pois estavam fartos de sangue. E trouxeram o homem para a aldeia e o revistaram, e encontraram no seu bolso o anel de diamante da donzela, para espanto dela.
Foi ele que assaltou a donzela e arrancou o anel do seu dedo e a deixou desfalecida? Gritaram os aldeões. Matem-no! Esperem, gritou o homem, no momento em que passavam a corda da forca no seu pescoço. Eu não roubei o anel, foi ela quem me deu. E apontou a donzela diante do escândalo de todos. Oh! E o homem contou que estava sentado à beira do riacho, pescando, quando a donzela se aproximou dele e pediu um beijo. Ele deu o beijo, depois a donzela tirara a roupa e pedira que ele a possuísse, pois queria saber o que era o amor. Mas como era um homem honrado, ele resistira e dissera que a donzela deveria ter paciência, pois conheceria o amor do marido no seu leito de núpcias. Então a donzela lhe oferecera o anel, dizendo: já que meus encantos não o seduzem, este anel comprará o seu amor. E ele sucumbira, pois era pobre, e a necessidade é algoz da honra. Todos se voltaram contra a donzela e gritaram: rameira, impura, diaba! E exigiram seu sacrifício. E o próprio pai da donzela passou a forca para o seu pescoço. Antes de morrer, a donzela disse para o pescador: a sua mentira era maior que a minha. Eles mataram pela minha mentira e vão matar pela sua. Onde está, afinal, a verdade? O pescador deu os ombros e disse: a verdade é que eu achei o anel na barriga de um peixe. Mas quem acreditaria nisso? O pessoal quer violência e sexo, não histórias de pescador. Gostaram da história? Essa história está no livro As Mentiras que os Homens Contam, editora Ponto de Leitura, do Luiz Fernando Veríssimo. Então, muitas vezes, na moral da história, vou repetir o final. A verdade é que eu achei um anel na barriga de um peixe. Mas quem ia acreditar que eu achei o anel na barriga de um peixe? O pessoal quer violência e sexo, não história de pescador. Então hoje, minha gente, meus queridos telespectadores, 90, não vou especificar, uma grande maioria do povo que está sob a superfície desse planeta ainda quer violência e sexo, é isso que alimenta as pessoas. Então aquelas pessoas que não se alimentam disso é que procuram ser diferentes, né? Então eu contei esse conto, achei interessante para que a gente possa ver o quanto a verdade incomoda. A verdade incomoda, a verdade derruba, a verdade mata, por incrível que isso possa parecer, né? Então tá aí. Bom, é para reflexão, está à disposição, vou repetir, está no livro As Mentiras que os Homens Contam, da editora Ponto de Leitura. O tempo tem que acompanhar o tempo. E tem mais uma que eu trouxe hoje sobre a verdade, né, que é um dos escopos principais do nosso programa, antes da gente entrar na continuação dos ensinamentos de Lao Tse, que é a verdade e sua metáfora. Isso é autor desconhecido. Não tem autoria aqui, né? Pelo menos. Deixa eu ver. Não tem, realmente não tem. Em certo país, dava-se o nome de metáfora a qualquer recipiente próprio para conter algum líquido. Havia nesse país uma fonte de água cristalina, porém tão amarga que dizia-se bastar um único gole para matar de desgosto um homem adulto. Cria-se, no entanto, que diluída ou em pequenas doses, essa água tinha propriedades mágicas ou medicinais e deu-se a ela o nome de verdade. Levas de peregrinos acorriam incessantemente à fonte e partiam para seus lugares de origem, levando a verdade em seus vasos metafóricos. Porém, uma rigorosa seita, que cria que a verdade deve ser experienciada sem o auxílio de metáforas, atacava as caravanas de peregrinos. Querendo ensiná-los a obter a verdade em estado puro, os sectários destruíam a pauladas as metáforas que a continham. As metáforas continham a verdade. Quebrados os recipientes, a verdade se derramava e desaparecia no solo, ficando sem ela os peregrinos e sectários.
Certa vez um rapaz voltava da fonte, levando a verdade em sua metáfora, quando viu de longe a aproximação dos sectários. Não querendo ver derramada a verdade que trazia consigo, o rapaz não hesitou e bebeu em goles resolutos toda a água da vasilha, da metáfora, né? Onde está a verdade que você trazia nessa metáfora? Perguntaram os perseguidores. Eu bebi, desafiou o rapaz. Agora a verdade está dentro de mim. E os sectários mataram-no a pauladas. Em compensação, começou a correr a notícia de que a verdade, embora amarga, não era mortal, e que o recipiente próprio para conter a verdade era um ser humano. Com o passar do tempo, os próprios homens passaram a ser chamados de metáforas, e conta-se que nunca estiveram mais perto da verdade. Eu não preciso nem comentar isso aqui, né? Por si só, já é uma grande... Então, onde está a verdade? A verdade está dentro de cada um de nós, nós já bebemos dessa verdade, ela está aqui, nós somos os portadores. O fazer uso dessa verdade, ou fazer e buscá-la onde ela está, aqui, né, dentro de nós, cabe a cada um de nós. É a liberdade de escolha, não quero nem usar aquela outra palavra lá. A liberdade de escolha faz isso. Então é isso aí, tá? Legal, começamos bem, eu acho que começamos bem. Que tem só essas 3 coisas que foram lidas aqui, já valeria o programa de hoje, mas vamos dar sequência. Vamos lá agora para entrar. Opa, tem mais um. Sinto muito. Vamos aproveitar tudo hoje aqui nesse programa. Tem uma frase de Siddhartha Gautama também, uma citação de Siddhartha Gautama, o Buda, onde também fala-se sobre a verdade, né? Quando curiosamente te perguntarem, buscando saber o que é aquilo, não deves afirmar ou negar nada. Alguém te perguntou, o que é aquilo? Você tem que ficar quieto. Pois o que quer que seja afirmado não é a verdade. E o que quer que seja negado não é verdadeiro. Como alguém poderá dizer com certeza o que aquilo pode ser, enquanto por si mesmo não tiver compreendido plenamente o que é? Nós estamos aqui 14 anos, no Vida Inteligente, no outro programa, falando exatamente sobre isso. Né? Saber o que está falando e ter certeza daquilo que você está dizendo, ter certeza do que você está vendo, a certeza. E após tê-lo compreendido, que palavra deve ser enviada de uma região onde a carruagem da palavra não encontra uma trilha por onde possa seguir? Portanto, aos questionamentos, oferece-lhes apenas o silêncio e um dedo apontando o caminho. Siddhartha Gautama. Lembro mais uma vez que esses textos todos que eu leio aqui, eles ficam disponibilizados após o programa ir ao ar na seção de comentários do YouTube. Se você for acessar os programas anteriores, tudo que eu leio aqui, tudo que eu passo para vocês, está lá para você ler, para você reler, para você copiar, para você compartilhar, para você fazer o que bem entender, claro que sempre citando a fonte dos autores de todos esses textos, ok? Então é isso aí. Vamos seguir adiante agora então. Muito bem. Vamos entrar agora na questão do... Onde é que ele está? Aqui. Então vamos entrar agora no Hua Hu Xing. Hu, como é que é o termo? É isso mesmo. É um dos ensinamentos de Lao Tse, como eu disse nos primeiros programas, que ele passou verbalmente para um discípulo e esse discípulo disseminou depois pelo mundo, né? Cada momento é o 21º, esse aqui. Cada momento é frágil e fugaz, transitório. Não podemos reter o que já passou, por mais belo que tenha sido. O presente não poderá ser sustentado, apesar de poder ser de alegria. E o futuro, conquanto desejável, não poderá igualmente ser detido, pois a mente desespera por poder deter a corrente do tempo, possuída pelas ideias do passado, preocupada com as ideias do futuro. Faz vista grossa a verdade completa do momento. Não é a mente que varia constantemente, mas os acontecimentos que estão sempre a mudar.
Se não são os acontecimentos a tomar por completo a mente e a absorvê-la, são os preconceitos e as preocupações que impedem de alcançar a verdadeira consciência. Aquele que é capaz de dissolver a sua mente por fim ao apego, acolherá subitamente a totalidade a seus pés. E a clareza do Espírito à mão. Bem, pessoal, cada texto desse, cada trecho, cada leitura, cada estrofe, não sei como chamar isso, ela contém um conhecimento profundo. Cada frase caberia a gente comentar muita coisa, mas se a gente fizer isso, a gente vai estar influenciando na capacidade de interpretação e entendimento de cada um. Isso não é o nosso objetivo. Mas é interessante relembrar, cada momento é frágil e fugaz, transitório. Não podemos reter o que já passou. A gente tem que ter um entendimento sobre o momento, sobre o que a corrente a gente procura deter a corrente do tempo e a gente não pode. A gente não tem conhecimento, ainda não entende, não tem compreensão sobre a temporalidade. Então faz vista grossa, como diz aqui, a verdade completa do momento. A gente não vive a maioria das vezes a gente não vive um momento que está pensando ou no passado ou o que está mais à frente. Então esse tipo de ensinamento que a gente está compartilhando contém exatamente as sementes que nós precisamos, que a gente busca. Basta que a gente se permita a entender, frase por frase, ler devagarinho. Aqui eu tenho que ler meio que dinâmico, por causa da questão de tempo, né? Nós estamos restritos ao tempo que nós vivemos aqui, né? Então, mas cada dessas frases, como eu disse agora no começo, ela contém uma sabedoria que precisa ser consumida, ela precisa ser digerida, esse é o termo certo. Então vamos seguir adiante. 22. Deixa eu subir aqui. De que forma poderemos perceber a unidade divina? A gente fala muito do divino, né? Através da beleza da forma, das maravilhas de cortar o fôlego e dos milagres imponentes. O absoluto não se apresenta sob esses traços, mas sempre está presente e disponível, e revela-se quando todo o discurso se exaure. E quando a mente se dissolve, ela apresenta-se. Quando cultivamos a clareza cristalina e a pureza sem mácula, ela revela-se. Quando adotamos a sinceridade incondicional, ela revela-se. Se desejar de ser regido por ela, vê-la-ão por toda a parte, até mesmo nas coisas mais ordinárias. Então, nesse ensinamento aqui está muito claro que tudo que a gente quer perceber, ou ver, ou entender, nós só poderemos ser capazes disso quando a gente se desfizer de tudo aquilo que a gente tem já cristalizado, que a gente já tem falado em programas anteriores, que foi nos passado por terceiros. Diz um trecho aqui que quando a mente se dissolve, tudo se apresenta. Tudo está presente e disponível, só que a gente não vê. A gente não vê. Eu sempre faço aquela brincadeira agora mesmo você está na sua casa, fique olhando para a televisão. Você é capaz de descrever tudo que está ao seu redor, sem olhar para o lado? Ou que está atrás de você? Você não é capaz de perceber. Eu não lembro. Não, porque você não percebe. Você vê, mas você não percebe. E é assim, nós enxergamos muito, nós vemos muito, mas a gente não percebe quase que absolutamente nada. Então, a verdade está escondida, tá? Aonde? Dentro de nós. Por que a gente não vê? Porque a gente não procura aqui dentro? Se dentro da nossa casa, se dentro do nosso lado, assim, a gente não percebe as coisas, isso é normal, nossa, quantas vezes acontece, nossa, isso aqui sempre esteve aqui, as coisas enormes, coisas gigantescas, isso já tinha? Claro que tinha. Como é que você nunca percebeu isso? Não percebeu. Viu, mas não percebeu. E é isso que a gente tem que estar atento. Tudo está sempre presente e disponível, diz o ensinamento. Só que a gente ainda não consegue perceber isso. 23.
Muito embora o que o bom mestre professe possa ser uma verdade, as palavras sempre falham em revelar a verdade suprema. Olha que importante isso. Sendo assim, o mestre mais consumado nada terá a dizer. Partilhará de si, oferecendo os seus préstimos, sem jamais pretender erigir qualquer doutrina religiosa, nem se preocupar porque sigam qualquer via. A isto chama-se fazer o que é feito por não fazer. Repetindo, porque vale a pena repetir. Muito embora o que o bom mestre professe possa ser uma verdade, as palavras sempre falham em revelar a verdade suprema. Importante, por quê? Porque muita coisa não se verbaliza. Tem muita coisa, você que está em casa, você não tem muita dificuldade, às vezes, até que eu estou fazendo aqui agora, de expressar determinadas coisas, sentimento, formas, ideias. Por quê? Porque isso aí ainda nós não tivemos acesso a isso. Então, como é que eu vou alguma coisa que eu ainda não tive acesso? Então, por isso mesmo que sempre falham as palavras em revelar uma verdade suprema. Por quê? Porque ela é desconhecida ainda. Nós não sabemos. Às vezes a gente vê, mas não sabe definir, não sabe explicar, não sabe passar. Então, imagina um mestre tentando passar uma verdade suprema. Difícil, né? Através das palavras é difícil. Eu acredito que deve ser somente através do entendimento. Partilhará de si, oferecendo os seus préstimos. O mestre sempre está lá prestimoso, sem jamais pretender erigir qualquer doutrina religiosa. Esse mestre realmente tem que estar passando, o que sabe mais do que a gente, né? Vamos dizer, passar coisas sem dar uma conotação religiosa à questão. E nem se preocupar porque o sigam qualquer via. E não se preocupar que você segue esse caminho ou segue aquele, esse é melhor, aquele não é ruim, aquele não é melhor. Não. A isso se chama fazer o que é feito pelo não fazer. Vamos lá. Sabe isso aqui, às vezes, até eu que fico lendo isso aqui, que eu estou me envolvendo nisso agora, como vocês, estou aqui, só estou como instrumento de passar isso aqui, né? Mas isso aqui incomoda. Incomoda porque faz a gente pensar, puxa vida, o que eu estou fazendo? Você começa a ter insights, você começa a ter visões, você começa a ter percepções de quanto você está fora daquilo que você busca. Interessante, né? A gente busca uma coisa, acha que está no caminho e de repente a gente percebe que está totalmente fora. Por quê? Porque falta muita coisa para a gente conseguir trilhar esse caminho. Não adianta você estar nesse caminho, você tem que saber trilhar ele, saber usufruir, saber onde você está pisando, enxergar, perceber. 24. A percepção sutil da verdade universal não deve ser levada em conta de ser uma realização, porque pensar em termos de realização implica que aquilo que visamos alcançar seja colocado no exterior da nossa própria natureza. Mas isso é errado e desencaminha-nos da compreensão de que a nossa natureza é a natureza íntegra universal. Ambas são uma e a mesma coisa, inclassificável, todavia eternamente presente. Abram simplesmente o espírito a isso. Então, a profundidade disso é perceptível, mas eu percebo também que é muito difícil você ter esse entendimento sem ter um trabalho de uma série de outras coisas, né? A percepção sutil da verdade universal não deve ser levada em conta de ser uma realização, porque pensar em termos de realização implica que aquilo que visamos alcançar seja colocado no exterior da nossa própria natureza. É isso, que a gente acha que tudo que a gente precisa alcançar está distante, não é para nós, não é natureza nossa, sendo que tudo é uma coisa só. Mas esse entendimento realmente é uma coisa difícil de conquistar no presente momento da humanidade. Quem sabe? O tempo pode dizê-lo, né? Seguindo, 25. A unidade revela-se pela qualidade de ser singela em todas as coisas. A unidade. Vamos gravar o termo.
Não existe nada que seja superior nem inferior. Quando vivemos a vida com sinceridade, sem nenhuma consciência do eu e dos outros, da vida e da morte, toda atividade e momento serão uma expressão da verdade livre da servidão. Nem todas as sendas espirituais conduzem à harmonia da unidade. Na verdade, a maior parte constitui um desvio e uma forma de distração. Por que não confiamos na plenitude e simplicidade do caminho íntegro? Se vivermos com uma sinceridade incondicional e acolhermos a unidade universal, erradicaremos toda a dualidade e celebraremos a igualdade das coisas, e o nosso tempo presente será de verdade. Chamo atenção para vivermos livres da servidão. Nem todas as sendas, nem todos os caminhos conduzem à harmonia da unidade. Nem todas as filosofias, nem todas as seitas, nem todas as orientações nos conduzem ao caminho íntegro. E nós não confiamos, se tivermos uma sinceridade incondicional, como diz, e acolhermos a unidade universal, nós erradicaremos toda a dualidade e celebraremos a igualdade das coisas. Como fazer isso? Essa é a questão. Trabalhando, buscando, abrindo mão, se permitindo, dedicando determinado tempo do nosso dia. Como a gente faz outras coisas, que a gente tem tempo para fazer outras coisas, permitir um entendimento desses ensinamentos, um entendimento dessas questões, sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar com eu, ele, vida, morte, separatividade, é difícil, né? Dualidade. Mas, quem sabe? Estamos aqui mexendo. E quando a gente mexe numa coisa, a coisa se manifesta. 26. Existem duas espécies de bênçãos. A primeira é constituída pelas benesses mundanas, adquiridas através dos bons atos. Esta diz respeito à mente e, como tal, acha-se confinada ao tempo e ao espaço. A segunda consiste na bênção total que desce sobre aqueles que atingem a consciência suprema da unidade. Essa consciência liberta-nos da escravidão do tempo e do espaço, para se alcançar livre através da harmonia irrestrita da totalidade. De modo similar, existem duas formas de sabedoria. A primeira é a forma de sabedoria mundana, que consiste na compreensão conceitual das nossas experiências. Olha só, devido a que seja subsequente às próprias ocorrências, deve inibir necessariamente a nossa compreensão direta da verdade. A segunda, formada pela sabedoria integral, envolve a participação direta em todo momento. Tanto o observador como o observado se dissolvem à luz da pura atenção. Sem que quietude nem conceito algum se apresente e enfraqueça tal luz. Ser é conhecer as bênçãos e a sabedoria que sobrevém. Pela prática do caminho íntegro, é 1 milhão de vezes mais sublime do que as bênçãos e a sabedoria mundanas combinadas. Então, percebam que o que nós estamos lendo aqui sempre tem uma questão dual, na verdade, né? A gente tem que eliminar isso, porque quando você tem esse entendimento, você elimina o que não presta, você elimina o mundano. Então, existem as benesses, as bênçãos mundanas, existem aquelas outras bênçãos que não estão limitadas, confinadas no tempo e no espaço. Vamos lá, seguindo. Não imagine, 27. Não imaginem que o indivíduo íntegro possua a ambição de instruir os desatentos, ou de eleger as pessoas de caráter mundano para o plano íntegro. Para ele não existe eu nem tu, nem ninguém para ser elevado. Não existe céu nem inferno, nem destino nenhum para ele. Desse modo, o seu único cuidado consiste na sinceridade pessoal. Então aqui fala sobre o indivíduo íntegro, a sua sinceridade pessoal. É quando você começa... Isso é uma autoanálise, né? Cada um de nós perceber o quão sincero é,
o quão íntegro é para si próprio, vamos dizer. Para si próprio, reconhecer aquilo que você tem que se modificar, aquilo que você tem que mudar. Instruir os desatentos, você ter aquela disposição, ambição. Eu quero mostrar para as pessoas, eu quero chamar a atenção para as pessoas, das pessoas. Isso que é sinceridade pessoal, né? sem trazer nada para mim, vamos dizer, mas para fazer com que a gente possa compartilhar. Se eu estou vendo uma coisa bonita, eu quero, você sabe disso. Sempre você quer compartilhar alguma coisa. Quando acontece alguma coisa com a gente, boa, ou você vai telefonar para alguém, ou você vai mandar alguma mensagem, a gente gosta de compartilhar isso. Então é muito gostoso você compartilhar alguma coisa boa. Tem outras pessoas que gostam de compartilhar coisas que não sejam boas, mas cada um com a sua egrégora formada. Então isso é que é sinceridade pessoal. Vamos lá, 28. É tentador perceber o corpo da verdade, refletido em todos os tipos de formas belas. Mas se assim fosse, então todos os corpos celestes e luminosos haveriam de ser a expressão dessa totalidade. Se identificardes a verdade suprema com uma forma ou expressão particular, nem sequer a tereis percebido. Olha quanta sabedoria nesse ensinamento que nós estamos passando agora. É tentador perceber o corpo da verdade, repetindo, refletido em todos os tipos de belas formas. Mas se assim fosse, então todos os corpos celestes e luminosos haveriam de ser a expressão dessa totalidade. Se identificardes a verdade suprema como uma forma de expressão particular, nem sequer a tereis percebido. Então, se eu achar que a verdade suprema ela tem uma expressão particular, porque eu não percebi, não sei dessa questão. Então vejam o quão distantes nós estamos, pelo menos eu, né, dessa compreensão do que é a verdade suprema. A gente está em busca de alguma coisa que a gente não faz nem ideia do que seja, mas o importante é estar em busca. Que a partir do momento que a gente vai tendo o entendimento das coisas, a gente começa a ter uma nova visão sobre as velhas coisas, que já aconteceu algumas vezes no processo da minha vida e eu compartilhei com todos. Mas ainda falta muito. 29. Esse é longo. Não pensem que podem atingir a atenção total, nem o esclarecimento completo, sem uma disciplina e prática adequadas. Isso não passa de uma forma de egotismo. Os ritos apropriados canalizarão as vossas emoções e a energia vital na direção da luz. Sem a disciplina da prática, deambularão para trás e para diante, e sossobrarão nas trevas. Nisto resiste o segredo sublime. Do mesmo modo que a verdade sutil pode ser alcançada, por meio de uma conduta de virtude e simplicidade, da observação de um regime saudável e da compenetração íntima e de uma boa autodisciplina, também do mesmo modo é sustentado por elas. Os indivíduos altamente evoluídos conhecem esta verdade e respeitam-na. Consequentemente, sabem que a vida é mais do que o fenômeno individualizado e físico e que a consciência não cessa com a morte. Os indivíduos de virtude não se aproveitam dos demais, nem buscam recompensas nem favores com seus atos, mas praticam-nos sem nenhuma consideração pessoal, sem que nada façam que deite a perder a qualidade incondicional da sua virtude. Aquele que possui virtude íntegra não se interessa pela exaltação pessoal, trata de expor a verdade e mostrar o caminho para a evolução de toda a humanidade. O seu objetivo não reside em partilhar a excelência do seu intelecto, nem tampouco dar mostras de sua enorme compaixão, mas em revelar responsavelmente o erro no caminho percorrido. Maravilhoso. Agora, enquanto eu estava lendo, eu fui tentando eliminar quantos seres eu conheço, nesses meus quase 68 anos de vida, que se enquadram nessa condição. Nesse momento que eu estou lendo isso para vocês, eu não consigo dar o nome de um. Não consigo. Primeiro, porque o mundo é vastíssimo, gigantesco, eu não conheço todo mundo.
Mas eu não sei de alguém que tenha todas essas virtudes. Posso saber porque eu vejo nos noticiários, mas eu não conheço a pessoa, eu não senti a pessoa, não esteve frente a frente comigo, não conversou comigo. Isso eu não posso ir através da informação de terceiros. Não, eu tenho que ter a minha confirmação, eu tenho que ter a minha percepção, eu tenho que experienciar isso, né? Exatamente, uma pessoa isenta totalmente a qualidade incondicional da sua virtude, sem nada que se perca, que não busca recompensa nem favor dos seus atos, aquele que não se interessa pela exaltação pessoal, e que trata simplesmente de mostrar o caminho e não reside em partilhar a excelência do seu intelecto. Tem muita gente, né? Então é difícil. É difícil. Vejam o quanto nós estamos ainda distantes, porque o que nós somos hoje, somos muito egóicos, egotismo, como está dizendo aqui no começo. Nós somos prepotentes, nós achamos que sabemos de alguma coisa, nós não somos absolutamente nada, não que não sejamos absolutamente, nós somos muita coisa, mas a gente não tem consciência disso, a gente não utiliza aquilo que nós somos. Nós estamos, né? Nós estamos. O jeito que nós somos, nós ainda não identificamos, nós não sabemos disso ainda, né? Quem sou? Sei lá. Quem estou? Eu estou aqui, André Patunas. É o que a gente faz tudo quando ele apresenta. Vamos seguir. Reflexões. Vamos para a última. Sempre acompanhando o nosso amigo Cronos, o horário. Poderá a beleza ou a perfeição ser postas em palavras? Alguma vez chegará a palavra o poder traduzir a beleza de uma árvore? Será que as palavras vão poder traduzir um dia a beleza de uma árvore? Para podermos perceber, temos que olhar com os nossos próprios olhos. A linguagem é incapaz de capturar a melodia de um trecho da música. A linguagem é incapaz de capturar a melodia de um trecho da música. Para podermos perceber, temos de escutá-la com os próprios ouvidos. Assim é também em relação à verdade. O único meio de a entendermos é experimentando-a diretamente. A verdade sutil do universo é intraduzível por palavras ou pensamentos. Aquele que pensa nela, afasta-se dela e torna-a obscura. Então, aquele que pensa na verdade sutil do universo, afasta-se dela e torna-a obscura. Por isso, o sentimento superior não cabe nas palavras. Os próprios termos que emprego não consistem o remédio, mas tão só a receita. Não constituem um destino traçado, mas apenas um mapa, para vos ajudar a alcançá-lo. Tudo o que se pode fazer é indicar o caminho ao viandante. Não se pode percorrê-lo no seu lugar. Quando o atingirem, silenciem a mente e encerrem a boca. Não se ponham a analisar a verdade íntegra. Esforcem-se ao invés de vivenciá-la, de forma silenciosa, indivisa e com toda a harmonia do vosso ser. Maravilhoso para a gente encerrar o programa de hoje, né? Poderá a beleza ou a perfeição ser posta em palavras? Alguma palavra poderá traduzir a beleza de uma árvore? Como é que a gente pode... outra frase fabulosa, a linguagem é capaz de capturar a melodia de um trecho de uma música? Não. Então pensa sobre isso. Mas isso aí que ele falou é absurdo. Não tem nada de absurdo. É porque a gente não para pensar. É mesmo aquilo que a gente fala, quando vem aquelas coisas que a gente fala, é mesmo, porque aquela questão que eu falei durante o programa hoje, perceber quantas e quantas, ou seja, eu ouso dizer aqui que a maioria das nossas vivências diárias, num dia inteiro, a gente não percebe. A gente vê, a gente enxerga, mas a gente não percebe. Então temos mais 10 ensinamentos essa semana, para quem quiser, dentro da sua liberdade de escolha, poder se aprofundar, poder ler, poder interpretar, poder trocar ideias, seja através das redes sociais, seja através dos comentários do YouTube, e daqui a pouco tudo isso aqui, todo esse trecho, todas essas escritas que nós compartilhamos aqui vão ser disponibilizadas. Então é isso, cada um fazendo a sua parte, né? Vai melhorar a si próprio
considerando que nós somos todos um, dizem, né? Não adianta sair da boca para fora, temos que vivenciar isso. Se acontece alguma coisa comigo, reverbera no meu próximo. Então é isso. Tenhamos todos uma boa semana, um fraterno abraço e um feliz sempre.